Saudações cordiais, meus grandes e finalistas. Sejam todos bem-vindos à aula do Organon, a aula de lógica, instrumento de bem pensar. E, como revisão dessa nossa aula, vamos procurar saber mais um pouco sobre os princípios lógicos. Os princípios lógicos, se bem os meus amigos lembram-se, foi o primeiro exercício que nós deixamos para que fosse feito na primeira semana do estado de emergência, que pudessem enquadrar esses princípios lógicos. Mas vamos ainda tentar revisar e ver se os meus amigos vão conseguir dar conta do recado para a tarefa. Os princípios da lógica formal, também designados por princípios da razão, ou seja, leis do pensamento correto, referido na abordagem do objeto de estudo da lógica, tal como nós demos, são de ampla aplicação social, científica e prática, pois que na vida do dia a dia é necessário identificar corretamente os objetos, as palavras e as ações. É necessário evitar contradições e discursos confusos. Assim, os princípios lógicos existem para garantir a orientação, a disciplina do pensamento e o correto exercício do mesmo. Permitem distinguir o verdadeiro do falso. Ajudam a fazer uma descrição certa das características gerais e específicas dos objetos. A partir da lógica clássica, e uma nota explicativa aqui, lógica clássica, estamos a nos referir à lógica do fundador. A lógica do fundador é a lógica de Aristóteles. Aquela lógica que era mesmo chamada a própria, o instrumento do bem pensar, o organon. Podemos elencar, a partir dessa lógica clássica, 3 princípios lógicos expressos na mesma e em termos de coisa e de preposição na lógica contemporânea. Na lógica contemporânea, melhor dito, expressa-se como preposição. Na lógica clássica, princípios lógicos. E esses 3 princípios lógicos, temos o princípio de identidade, o princípio de não contradição e o princípio do terceiro excluído. O princípio de identidade é mesmo aquele que nos diz uma coisa é, e por ser esta coisa aquilo que ela é, não podemos apresentar um outro elemento que não seja o que a coisa é em si. O mesmo é dizer, ou é carteira, ou é mesa. Mesa é mesa. Carteira é carteira. E no nosso dia a dia, temos de saber isso. Ou estás a fazer uma abordagem do coronavírus, ou estás a fazer uma abordagem pedagógica. Uma coisa é o que ela é. Porque, afinal de contas, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Uma coisa é neste tempo e quando já não é, deixa de ser o que ela era. Este é o princípio da identidade. O mesmo é dizer, precisamos de aprender a identificar os problemas, a identificar as coisas, a identificar as pessoas, para que não caiamos num princípio da contradição. Por isso que temos o segundo princípio, que é da não contradição. Não precisamos nos contradizer. E assim, quando a pessoa não é contraditória, acaba por ser também uma pessoa clara na abordagem. Não é confusa. Quem é o contraditório? O contraditório é naquela nossa linguagem que dissemos, mais ou menos. Ou é A ou é B. Uma coisa não pode ser A e B ao mesmo tempo. Então, ou é o Antônio ou é o Abel. E quando dissemos também estamos bem, estamos bem. Ou estamos bem ou estamos mal. O mais ou menos aceita a contradição. E o princípio lógico nos diz que
nós não devemos aceitar a contradição. E o do terceiro excluído. Este é trazido várias vezes pelos relativistas. O mesmo discurso que se diz: Deus é bom, mas o diabo também não é tão mau. O mesmo é dizer que entre duas preposições A e B, admitimos outra C. Para dizer que esta pessoa não é boa, não é má, mas é relativamente boa. Então estás a admitir a terceira preposição. É por isso que se diz o terceiro excluído. Não se deve colocar a terceira opinião. Ou é opinião de A ou é opinião de B. Então, meus amigos, nós devemos saber que a lógica, enquanto órgão, em termos de abordagem, está dividida em três, como já dissemos. Temos a lógica do pensamento, temos a lógica do juízo, sabermos julgar. Depois de sabermos pensar, temos de sabermos também julgar. E depois temos a própria lógica, que é aquela virada ao silogismo, que é a lógica do discurso, saber discursar, saber falar. Mas só vamos conseguir pensar se usarmos os princípios lógicos. Só vamos conseguir raciocinar usando os princípios lógicos. E só vamos conseguir discursar usando os princípios lógicos. Por isso, a tarefa que eu tinha orientado na altura, vamos voltar a orientar nesta nossa aula de revisão. É bem verdade que muita e outra coisa não vamos conseguir esgotar neste vídeo, por isso que as saudades aumentam, porque continuamos à vossa espera e, sobretudo por serem finalistas, precisamos da vossa presença para que possamos nos preparar para o combate da universidade. Por isso, meus grandes, como tarefa, façam uma aplicação dos princípios lógicos na abordagem sobre as vantagens do reinício das aulas em contexto da Covid-19. Vantagens do reinício das aulas, porque espero eu que em menos dias, em poucos dias, consigamos nos encontrar. Então, faça uma abordagem sobre as vantagens desse reinício, mas usando os princípios lógicos. Primeiro, identifica o problema. Depois, faça com que este problema não seja abordado contraditoriamente. E depois, retire na tua abordagem a terceira opinião. Tenha apenas duas opiniões. Ou é vantajoso ou não é vantajoso regressarmos com as nossas aulas presenciais. Não diga, está bom, mas também não está. Ou está bom ou não está bom. Então, muito obrigado pela atenção dispensada. Continuamos à vossa espera e, acima de tudo, digo, estaremos presentes nos grupos para esclarecimento de qualquer dúvida. Bem-aja.